Olá, uma vez mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu já ia dizer que agora realmente começamos o ano, mas na verdade não paramos, né? Então, continuando os nossos trabalhos de estudo da doutrina espírita e do Evangelho, à luz da referida doutrina, prosseguimos agora no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, e hoje, no capítulo 57, intitulado Doação e Nós, vamos ouvir uma reflexão preparada pelo Ítalo Bianchi. Não vou dar muito spoiler, tá? Só digo que, para mim, ficou a reflexão que, será que há tamanho de doação? Há doação maiores do que outras, né? Daqui a pouquinho a gente vai, junto com o Ítalo, dar uma destrinchada no que o Emmanuel traz para nós nessa lição. Vale dizer, a lição é pequenininha. Aliás, como todas desse livro, Emmanuel tem um poder de síntese fantástico. Mas a gente começa a perceber, como sempre, que no desdobrar dos estudos, as questões ganham outras dimensões. Por isso, aqui o nosso primeiro convite, a gente sempre repete. Mas é fundamental aprofundarmos o estudo, porque os assuntos têm diferentes perspectivas, ainda mais dentro da própria doutrina espírita, que expande e nos convida a expandir os nossos horizontes. Por isso mesmo, sempre colocamos no campo de observações e de descrições das diferentes plataformas um conjunto de outras bibliografias, te convidando ao estudo e o aprofundamento dos temas. Não é diferente, se você olhar e clicar, vai expandir, inclusive com os links para facilitar a nossa vida. Você pode clicar lá e ir direto nas outras mensagens com outros aspectos, até porque o nosso tempo é curto. Normalmente a gente sai daqui com gostinho de quero mais. Então fica aí o convite para essa nova oportunidade de aprofundar e de ampliar os conceitos. Também nessa mesma linha, nós temos o nosso segundo momento de estudar juntos, que é a nossa live, que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast no nosso canal do YouTube. Não deixe de dar uma passadinha lá, tem muito conteúdo. Além de todos os estudos que ficam gravados das lives, a gente tem esse momento muito bom de interação que acontece no finalzinho da tarde. Você já é nosso convidado especial. Se não der para estar presente, pode olhar depois, pode compartilhar os links, enfim, nos ajudar no esforço de divulgação. E o último convite é para que você fique até o final do nosso podcast, porque te convidamos a orar conosco no nosso momento de prece, lembrando que sempre iniciamos com uma poesia, hoje não é diferente, uma bela poesia de Maria Dolores, para que a gente possa orar juntos com o esforço final. Já falei demais, e vou encerrar então com o nosso convite afetuoso de sempre. Vamos ouvir? Olá, meus irmãos. Deus esteja conosco mais uma vez nessa jornada, na continuidade de nossas reflexões junto com o Evangelho. Então prepare o seu coração, porque o tema de hoje nos convida a olhar para dentro e para o outro com mais amor e responsabilidade espiritual. Um encontro consigo mesmo, uma oportunidade de semear bons pensamentos e fortalecer o propósito de viver o bem. Nós iremos com Emmanuel mais uma vez na lição Doação e Nós, e ele nos traz: Dai e dar-se-vos-á. Lucas 6:38. Deus te deu a ciência, a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo, sob as rajadas da violência.
Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. Então, meus irmãos, nós vamos, a partir desse instante, tecer algumas reflexões sobre esse texto tão singelo, pequeno e profundo. Porque ele nos diz que a generosidade é o caminho de libertação espiritual. Vamos refletir numa frase curta, mas profundamente transformadora. Dai e dar-se-vos-á. Jesus não estava falando apenas de dar coisas. Ele falava de dar-se. Dar tempo, dar atenção, perdão, paciência, dar amor. E ele completa dizendo que receberemos uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, nada superficial, nada completo. Uma resposta abundante da própria vida, pois dar-se é sair de si. Quando Jesus fala de dar, nos convida a sair do centro, a sair do eu para alcançar o nós. Isso não se limita a bens materiais. Às vezes, o que mais falta ao outro é exatamente aquilo que achamos que não temos para oferecer. Mas sempre temos algo, sim. Um pensamento melhor, uma palavra que acolha, um gesto simples, um olhar que respeita. Na visão espírita, isso é muito claro. Vivemos em um regime de interdependências. Tudo o que emitimos retorna em forma de aprendizado, experiência e crescimento. Jesus também nos alerta para algo muito sério, o julgamento. Porque quando julgamos, deixamos de amar. E quando deixamos de amar, nossa doação fica condicionada. Vamos ser sinceros. Doaríamos da mesma forma a alguém que consideramos culpado? Teríamos a mesma paciência com quem errou conosco? Ou escolhemos quem merece a nossa bondade? É aí que Jesus nos confronta. Por que reparas no cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Enquanto julgamos, acreditamos que vemos tudo, mas na verdade estamos cegos para nós mesmos. No Evangelho, Jesus vai além do esperado. Ele ensina o amar os vossos inimigos, o nível mais alto da doação. Isso significa concordar com o erro, mas não devolver o mal na mesma moeda. Isso não significa concordar com o erro, mas não devolver o mal na mesma moeda. Jesus curou, alimentou e consolou indistintamente. Ele não perguntava quem merecia, ele simplesmente servia. Porque servir é lei. Isso nos leva às pequenas cenas do dia a dia. O que doamos no trânsito? Como reagimos nas filas, nos transportes, nas tensões sociais? Dentro de casa, somos fonte de paz ou de conflito? Essas situações revelam quem somos quando ninguém está observando. Jesus deixa claro, com a medida que usardes, ela vos será usada. Quem perdoa, aprende a ser perdoado. Quem ajuda, encontra auxílio. Quem dá, recebe. Não para acumular, mas para continuar doando. Toda ação começa dentro de nós. Ela passa pelo nosso coração e segue na direção do outro. Mesmo quando não há retorno visível, nada do bem se perde. Como diz Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando a doação não é acolhida, nós buscaremos o apoio lá do livro Boa Nova. Quando Jesus orienta os seus discípulos, se a casa não for digna, que a paz volte para o vosso coração. Isso é libertador.
Isso tranquiliza as nossas almas. Doar não é negociar, não é cobrar reconhecimento, é semear. Se o outro não acolhe, o bem retorna para nós como aprendizado e fortalecimento. Sempre há algo a oferecer. Talvez alguém pense, mas eu não tenho nada. Sempre temos, meus irmãos. Um pensamento elevado também é doação. Uma prece silenciosa também é caridade. Um gesto simples pode salvar um dia inteiro. Porque pensar é criar. E aquilo que criamos, oferecemos ao universo. Já a respeito da imagem da medida transbordante, na época de Jesus, os comerciantes sacudiam e pressionavam os grãos para garantir uma medida justa e cheia. Essa imagem fala da integridade, de justiça, de generosidade verdadeira. É assim que Deus nos convida a viver, com o coração cheio, sem mesquinhez moral. Doar transforma quem doa. A verdadeira caridade não busca aplauso. Quem doa para aparecer já recebeu a recompensa. Mas quem doa em silêncio, quem serve sem escolher, quem ama sem medir, esse se transforma por dentro. E segundo Paulo, Deus ama quem doa com alegria. A doação sincera é um caminho de reforma íntima. Ela solta os nós do ego e nos aproxima do propósito maior da vida. O Evangelho nos resume tudo em uma frase: amar o próximo como a si mesmo, doar sem amarras, servir sem preferências, amar com lucidez. Que possamos sair deste momento perguntando menos quem merece e vivendo mais como posso servir hoje. Porque quando damos, a vida sempre encontra um jeito de nos devolver, com abundância, com justiça e com amor. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Se Te Dizes, de Maria Dolores. Se te dizes tão pobre, alma querida, que nada tens a dar para contribuir na construção do amor, oferece no prato da humildade a tua dor. Nos tropeços da vida, em favor dos irmãos de nossa própria estrada, recordando esta mesa, terna e sacrificada, que foi árvore em flor, brilho da natureza, e se deixou serrar para servir. De apoio às nossas preces, sofrendo humilhações que desconheces, nobre e formoso lenho, cuja bondade não mereço, de maneira a expressar-te o meu apreço, nas palavras humílimas que tenho. Se te dizes com tanta imperfeição que não consegues trabalhar em nossa própria redenção, olvidando o teu dom de agir, no socorro a quem chora, fita uma das lâmpadas à frente, fabricada sem pompa e sem grandeza, que, aceitando viver em disciplina, vive ligada à usina, face flâmula acesa, estrela maternal, que nos serve e ilumina, a fim de que vejamos toda e qualquer lição que nos eleva, procurando mais luz que nos livre da treva. Se te dizes no tempo, em tamanho cansaço, que não podes ser útil a ninguém, contempla o chão que nos mantém, e se deixou cercar, para que a nossa ideia tenha um lar. Chão que é faixa de terra em estreito pedaço, que suportou enxadas e tratores, lamentando perder os seus lauréis de flores. E a música dos ninhos que lhe vinha da voz dos passarinhos, em troca de verdura e acolhimento. Chão que prossegue sempre esquecido e pisado, prestimoso e calado, qual benfeitor sem voz, que nunca reclamou salário junto a nós. Nunca digas, não posso, eu não tenho, é impossível. Seja qual for o nível que a existência te dá, alma querida,
Vem estender conosco a seara do bem. Deus te utilizará. E sentindo todas as vibrações do Evangelho, vibrando ao nosso redor, como convite a encontrarmos na vida que nos cerca todo o amor que é lei divina, sintonizemos com Deus, nosso Pai, que nos protege pelos caminhos da vida, e nos lembremos também de Jesus, Divino Mestre, amigo de todas as horas, a Ele rogando o apoio aos nossos corações para estes momentos de agora. Ajuda-nos, Jesus, para que nesses instantes de oração, sintonizando com as regiões sublimes do mais alto, possamos aurir as forças de que tanto precisamos. Que o nosso coração se acalme, Jesus, que os nossos pensamentos se harmonizem, para que possamos, na vida, enxergar as dificuldades como convites e assim nos colocar dispostos ao aprendizado e ao crescimento, nos lembrando sempre, Mestre Jesus, que na tua vivência de amor nos deste o exemplo de que toda situação que a vida nos traz pode ser transformada em aprendizado, pode ser transformada em novos valores, mais afinados com a vida espiritual. Ajuda-nos, Jesus, a lembrar sempre de que não há problema sem solução, de acordo com as diretrizes divinas, e de que todos nós, sem exceções, estamos destinados à perfeição. Que cada um destes pensamentos da prece deste momento nos tranquilize, nos abra perspectivas de reharmonização e confiança no teu amor, que espelha o amor divino pelos nossos corações. Graças te damos, Mestre querido. Que assim seja.